vista disso, acho que seria interessante a gente calcular alguma coisa que tivesse um significado geométrico com um sinal de menos aqui, para a gente ver o que acontece. Tá? Então, terminou isso. Vamos voltar lá no cálculo de áreas, por exemplo. E supõe que você tem, eu quero calcular a área dessa circunferência aqui. Tá? Você tem uma circunferência de raio R, essa metade, como é que é? Isso. Como é que eu calculo essa primitiva? Tá? Não é o volume. Como é que eu calculo essa área aqui embaixo? Essa área a gente sabe que é o quê? Integral de menos R até R de f de x dx. Tá bom? Como é que a gente pode sair dessa integral? Eu tenho duas coisas ao quadrado que são diferenças. Então, quando você tem uma diferença, uma constante menos a variável, lembra dessa identidade aqui, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá certo? Se você multiplicar tudo por r ao quadrado, você vai ter isso. Tudo bem? Então, por exemplo, r ao quadrado menos r ao quadrado seno de x é uma coisa que fica desse tipo aqui, né? Então, o que você tem vontade de fazer nesse intervalo? Chama x de r vezes seno de u. Tá bom? O que vai virar isso aqui? O dx vai ser o quê? R cosseno de u du. Tá bem? Então, nesse contexto, como é que fica essa integral? Vamos mudar de variável para treinar, mudar os extremos. Quando x é igual a r, seno de u tem que ser igual a 1. Qual é o valor de u que o seno dá 1? Tem outros, né? Você mesmo perguntou isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar. E veja só, muita coisa está acontecendo aqui, né? Qual é o domínio dessa função? O x tem que estar entre menos r e r, para o que está dentro da raiz ficar positivo. Tá? Então, com certeza, x ao quadrado tem que ser menor do que r ao quadrado, e, portanto, ele vai ter que ser, se quiser botar o r em evidência, vai ser alguma coisa, o x, esse cara tem que estar entre menos r e r, então, dividido por r, ele tem que estar entre menos 1 e 1. Portanto, dá muita vontade de usar um seno. X sobre r tem que ser um seno ou cosseno. Qual deles eu vou pegar? Você tem que pensar um pouquinho nisso, né? Como eu estou com a metade de cima, aonde que está o seno? Nesse eixo, né? Então, nesse caso aqui, se eu fizer o ângulo indo de 0 até π, o meu seno é positivo, não é? Então, por isso que eu fiz x igual a r seno de u. Vamos lá, como é que fica isso aqui? Quando x for igual a r, o seno tem que ser igual a 1. Vamos pegar no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Então, vai dar π sobre 2. Tudo bem? Quando x for igual a menos r, o seno tem que ser menos 1. Menos π sobre 2. O que dá dentro da raiz quadrada? Vamos fazer um pouquinho de cabeça. Vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado. Ou seja, você passa esse cara para o lado de lá. Então, vai dar, dentro da raiz, r ao quadrado cosseno ao quadrado de u. Quem é o dx? R cosseno de u du. Esse cara, como é que eu posso tratar dele? O que é raiz quadrada de uma coisa ao quadrado? O módulo da coisa. Ok. É um módulo. Então, em princípio, se eu quisesse apagar essa raiz, eu ia ter que ficar com isso aqui, né? Certo? Qual que é o intervalo de variação do u? De menos π sobre 2 até π sobre 2. Nesse intervalo, o cosseno é positivo, né? Menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno está do lado direito. Portanto, cosseno de u é sempre positivo, eu posso apagar o módulo. E aí isso aqui vira o quê? R ao quadrado, cosseno ao quadrado de u nesse intervalo.
Tá bom? Então tem que fazer tudo, pensar em tudo isso quando você está calculando integral definida. Se tiver um módulo, você tem que olhar para o intervalo que você está trabalhando para ver se é positivo ou negativo. Se trocar de sinal ali no meio, você tem que quebrar a parte que é positiva, a parte que é negativa. Tá bom? Ok, isso aqui dá. A gente sabe calcular isso? Quanto que é o R sai da integral? Quanto que é a primitiva de cosseno ao quadrado? Usa aquele truque. Cosseno ao quadrado a gente escreve como meio mais cosseno de 2x sobre 2. No intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, essa parte do cosseno, a primitiva vai morrer. Porque é cosseno de 2x no intervalo, tá bom? Vai morrer? Não sei. A gente faz a conta. Vai ficar... Bom, você vai ter que calcular a primitiva de meio mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? Essa é a primitiva de menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse pedaço aqui vai morrer. Vai ficar π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar π. Portanto, dá πr ao quadrado sobre 2. Tá bem? Era de se esperar isso? Metade da área da circunferência. Tá bom? Então, a gente calcula essa primitiva e substitui nos extremos. É isso que eu quero. Então é ruim não trocar, né? Porque poderia perder o sinal. Se você não troca, se você não troca na integral definida, você corre o risco de perder um sinal. E não ia conseguir saber o que fazer. Então você tem que olhar no intervalo que você está trabalhando sempre. Nesse exemplo ficou muito claro por que é bom você estar sempre pensando no intervalo correto. Tá? Diga. Por que você só pegou a meia circunferência? Por que você não pegou a parte abaixo? A parte abaixo, porque eu poderia pegar a parte abaixo, mas aí eu não sei fazer essa conta, porque, tudo bem, ok, essa área a gente sabe calcular, mas essa área não é dada pelo gráfico de uma função, né? Se eu tenho a circunferência inteira é gráfico de uma função. Quem é o y em função de x? Não tem, né? Para um x, eu vou ter 2y. Tá? Então não é função, portanto não sei calcular. A integral me dá a área entre o eixo x e o gráfico da função. Tá bem? Então a gente pega só a metade de cima para eu ter certeza que eu estou com uma função e estou calculando a área entre o eixo x e o gráfico dessa função. Esse objeto aqui me dá essa área. Se eu tentar, que eu sei que é metade da área inteira. Por isso que se você fizer a conta, vai dar isso aqui. Tá? Aí você calculou uma área, essa integral que você fez calculou uma. Mas eu estou vendo ali na lousa também que tem outras formas de calcular a área. O que essa área é em relação a essa? Nada a ver uma coisa com a outra. Essa área, se eu aplicasse essa fórmula nesse caso, o que eu obteria? Eu ia girar essa superfície, tá? Girando essa superfície, o que eu obteria? Girando essa meia circunferência, eu obteria uma esfera, e ao fazer essa conta, eu estaria obtendo a área superficial da esfera. Tá? Então, se você pegar essa f de x e jogar nessa fórmula, o que você acha que vai dar? 4πr ao quadrado, que é a área da superfície esférica. Tá bom? Se você pegasse essa função e jogasse aqui, o que você acha que ia dar? Quando eu estou rodando em volta do eixo y, eu vou ter meia esfera só, vai dar 2πr ao quadrado. Tá bom? Então, calculamos volumes em volta do eixo x, em volta do eixo y, áreas em volta do eixo x, áreas em volta do eixo y. O que falta calcular? O comprimento de uma curva. E, como eu tinha comentado na aula passada, esses eixos de rotação também poderiam ser outros, né? Se você quiser calcular o volume de rotação em torno de outro eixo, que não precisa ser só um paralelo aos eixos coordenados. O paralelo aos eixos coordenados, você soma uma constante aqui dentro ou fora da f para acertar, é só uma translação. Se é um eixo que não é paralelo, você precisa fazer alguma rotação, e aí como é que você faz? Pega o eixo sobre o qual você quer girar, coloca um vetor ali, acha o complemento ortogonal, você vai ter uma base ortogonal para o R2 e a base canônica. Reescreve. Na base canônica, quer dizer, se você tem o gráfico de uma função, na base canônica esse cara aqui é x, esse cara é f de x, não é isso? Se você tem algum outro eixo aqui, deixa eu desenhar isso melhor, tá? Pega algum outro eixo que passa pela origem.
Você tem o gráfico da função. Tá? Se eu quiser rodar, o que eu posso fazer? Eu acho um vetor unitário na direção do meu eixo, consigo rapidamente um cara ortogonal a ele, então eu vou ter um novo sistema de coordenadas U e V. Como é que fica a cara desse ponto no sistema de coordenadas UV? A gente sabe escrever isso com a matriz mudança de base, da base canônica para essa base aqui. Tá bem? E aí, então, esse par x, f de x, no sistema UV vai ter um novo sistema de coordenadas, vai ter novas coordenadas que vão depender de U e V. Então, o x, f de x, se você quiser, não sei como é que é a notação que vê lá na álgebra linear, na base canônica, vai ter alguma coisa que depende de U e V e depende de U e V nessa nova base. Tenta reescrever, isolar esse cara, deixa aqui só a variável U e aqui a variável V, eu vou ter esse cara como um gráfico, aí eu vou girar. Deixa eu fazer com uma cor aqui. Eu tenho esse gráfico original. Eu quero girar ele em torno dessa reta. Eu seria capaz de calcular esse volume, essa área, etc., reescrevendo essa curva nas coordenadas U e V. Tá? Só para saber que dá para fazer. Quando você junta cálculo com álgebra linear, você ganha um monte de coisa. Tá bom? Vamos ver como é que a gente poderia calcular os comprimentos das curvas e tentar fazer algum exemplo da lista. Tá? A ideia, de novo, tá? O que é calcular o comprimento desse gráfico? Fala. Se você calcular a área de y, você teria que pegar a metade, né? Porque senão vai dar o dobro. Desculpa, nesse caso aqui, Se você girar em torno de y, porque você está girando 2π, certo? Então você teria que pegar só a parte do primeiro quadrante, ou não? é verdade, né? Se eu girar essa coisa toda, eu vou estar contando um monte de gente duas vezes, se eu rodar em volta do eixo y, né? Como é que eu obtenho meia circunferência rodando em volta do eixo y? É só com o primeiro quadrante, tá? Perfeito. Tem que tomar esses cuidados. Você tem que ver se o que você está fazendo com a tua curva não está passando duas vezes no mesmo lugar, etc, etc. Tá bem? Então, legal. O que é calcular comprimentos de curvas, que é o que a gente quer fazer? Você pode pensar, isso aqui é uma linha que ficou meio retorcida no plano, não é isso? Pedaço de linha mesmo. O que é calcular o comprimento desse gráfico? É pegar esses dois pontos e esticar, ou seja, tentar achar um segmento de reta, pega esses caras, estica e vira um segmento de reta. Quanto mede esse segmento? Essa que é a ideia. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? A ideia, de novo, é a mesma, né? Se você pegar um pequeno intervalinho, particiona. Tá? Se eu quiser calcular, eu só sei calcular comprimentos de coisas retilíneas, né? Então, eu vou tentar aproximar esse trechinho da curva por um segmento de reta. Qual é o melhor segmento de reta que você pode usar aí? Que liga esses dois extremos. Vamos fazer assim, tá? Vamos supor que a tua função é derivável. Quer dizer, um segmento de reta que liga esses extremos, o que eu posso fazer? É uma reta secante ali, não é? Aí, lembra de um cara que chama Teorema do Valor Médio? O que o Teorema do Valor Médio diz pra gente? Que em algum ponto intermediário aqui dentro, vai ter uma reta que é paralela a ela e, portanto, vai ter o mesmo comprimento. Eu simplesmente vou baixar essa reta para algum lugar aqui. Tá certo? Então, existe esse ponto C. Então, eu posso, esse comprimento, determinar em função do coeficiente angular da reta tangente em algum ponto dentro desse intervalinho. E quem que é esse coeficiente angular? É a tangente desse ângulo. E quem é a tangente desse ângulo? A derivada da função naquele ponto. Então, vamos usar tudo isso, tá? Como é que eu posso escrever esse segmento? Vai ser bem parecido
com o que a gente usou para calcular a área superficial. Como é que eu escrevo esse segmento? Quanto que é a medida desse segmento? Ou, se você tem esse ângulo alφ, dado lá pelo teorema do valor médio, né? Olha como a gente está indo. Eu sei que o cosseno de alφ é igual ao quê? Cateto adjacente, ΔTi, dividido pela hipotenusa, Li. Ou seja, Li é cosseno de alφi sobre ΔTi. Ou, contrário. ΔTi sobre o cosseno, que de novo eu posso escrever como sendo a secante do alφi. Sendo crescente ou decrescente a função, em módulo esse cara é a mesma coisa. Então eu posso pôr módulo aqui. E aí eu vou ter ΔTi vezes raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de alφi. Ou seja, ΔTi raiz quadrada de 1 mais f' de ci ao quadrado. Se eu somar todos esses segmentos, eu vou obter o que seria uma aproximação para o comprimento da curva. Tomando o limite, como eu sei que a tua função f é integrável, na verdade eu estou pedindo que a f' seja uma função bem comportada. Pega a f' contínua, uma função de classe C1. Tá? Se a f é uma função de classe C1, eu tenho certeza que esse cara é contínuo e, portanto, somando esses comprimentos, eu vou ter o quê? Uma soma de Riemann de qual função? Raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado de x, relativa a essa partição P. E a escolha do 6. Qual foi a escolha do 6 que eu tenho? Aqui veio do valor médio. O teorema do valor médio me deu 1 CI para cada subintervalo. Tá? Então, somando todos esses, a gente vai ter que a soma raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado de ci ao quadrado ΔTi é a soma de Riemann da função raiz de 1 mais f' de x ao quadrado relativa à partição P e a escolha dos Cis que me foi dado. Quem são esses Cis? Fui eu que escolhi? Não, foi o teorema do valor médio que me deu 1 para cada intervalo. Passando ao limite, o que a gente vai ter? Que esse cara vai virar a integral, tá? E, portanto, a gente pode escrever assim, que o comprimento, tá? O comprimento da função, do gráfico da função, no intervalo AB é raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado de x dx. Tá? Então, sabemos também calcular comprimentos. E aí vamos tentar responder aquela tua pergunta. O que você queria fazer para calcular a área lateral? Pegar o comprimento e multiplicar por... Vamos fazer a conta. Vamos lá. O que a gente sabe? A área em volta do eixo x. Gostei bastante da sua pergunta, por isso que eu estou me debruçando um pouquinho sobre ela. A gente sabe que a área em volta do eixo x é a integral de a até b, 2π f de x, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. E a gente sabe que L é o comprimento de a até b da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. O que você estava perguntando é, por que para calcular esse número eu não posso pegar esse e multiplicar por 2π? Posso. Tem que multiplicar por 2π vezes o raio. Quantos tem? Tem infinitos aqui para eu escolher. Mas o que o teorema do valor médio para a integral diz para a gente? Teorema do valor médio para integral me conta que a integral de a até b de 2π f de x, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx é igual a 2π vezes f de c vezes essa integral aqui. Né? Estou usando o teorema do valor médio com a função φ de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Lembra do enunciado? A integral de f vezes φ era igual a integral de f calculada em algum ponto dentro do intervalo AB vezes a integral de φ. Ou seja, o que a gente mostrou? Que eu posso trocar a área de qualquer rotação em torno do eixo x
por um cilindro que tem como altura o comprimento do gráfico da função e raio da base o valor em algum ponto aqui. Ou seja, esse cara eu consigo esticar em algum cilindro com uma certa altura, sendo um desses dois, algum número aqui dentro, na imagem da F. Tá? Muito legal a tua pergunta, descobrimos uma coisa aí. Tá, então sabemos, vamos fazer só um exemplo? Que talvez seja o único exemplo que a gente consegue fazer de fato. Tá? Você calcular o comprimento de uma curva chutando uma função já dá um problemaço. Tá? Então, exemplo, ele é um exercício da lista, eu acho que é o exercício 11 da parte 3. Tá? Então, você tem f de x igual a cosseno hiperbólico de x. Eu quero calcular o comprimento do gráfico de menos 3 até 4. Tá bom? O que é esse comprimento? É a integral de menos 3 até 4 da raiz quadrada de 1 mais f', né? Quanto que vale f'? Quanto é a derivada do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico, todo mundo lembra o que é o cosseno hiperbólico? Não. Tá bom. Cosseno hiperbólico de x é e a x mais e a menos x sobre 2. Seno hiperbólico é e elevado a x menos e a menos x sobre 2. E uma relação que você tira disso aqui é que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Então, uma motivação que não é muito motivadora, né? Seno e cosseno vem do círculo trigonométrico unitário, né? Se você pega um ângulo θ, esse cara aqui embaixo é cosseno θ, e esse cara aqui é seno de θ, tá? Qual é a equação que o círculo satisfaz? x2 mais y2 igual a 1. Se você pegar x2 menos y2 igual a 1, o que dá isso? É uma hipérbole, qual que é ela? Né? Tem uma assíntota aqui, se você quiser. Qualquer coisa. E tem a outra do outro lado, né? O que quer dizer o cosseno hiperbólico? Se você pegar um ângulo θ aqui, essa medida aqui embaixo é cosseno hiperbólico de θ, e essa medida aqui é o seno hiperbólico de θ. Tá? Então é como se você estivesse fazendo uma geometria onde o teu círculo trigonométrico é substituído por uma hipérbole trigonométrica. Serve para um monte de coisa, tá? Mas o que a gente vai fazer é só calcular esse comprimento do gráfico. Quanto que é a derivada do cosseno hiperbólico? Se você derivar isso aqui, você vai ver que dá certinho. Seno hiperbólico, e eu tenho que elevar ao quadrado, né? E quanto que é? Menos 3 até 4. Quanto que é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado? Cosseno hiperbólico ao quadrado. Quando eu tirar a raiz, dá cosseno hiperbólico de x. Por quê? Porque o cosseno hiperbólico é sempre maior do que 1. Então, é isso. Me fala uma função que quando deriva dá cosseno hiperbólico. Deriva essa. Não tem o menos. Porque quando tombar esse menos já vai virar o mais que dá certinho aqui. Então, isso é seno hiperbólico de x de menos 3 até 4. Ou seja, seno hiperbólico de 4 menos seno hiperbólico de menos 3. Tá bem? E daquela figura ali, você nota que seno hiperbólico é uma função ímpar, porque o seno hiperbólico é a altura, né? Então, se eu trocar de sinal, o que vai acontecer? Exatamente, troca tudo. Troca o x, troca o sinal. E o cosseno hiperbólico é uma função par. Então, se você quiser tirar esse menos daqui, fica seno hiperbólico de 4 mais seno hiperbólico de 3. Tá bem? Se você botar qualquer outra função aqui dentro, já fica muito ruim, né? Pega uma parábola. Quando você derivar de uma função de grau 1, vai ter que elevar ao quadrado a uma função de grau 2. Vai ter uma raiz quadrada de um polinômio de grau 2. Vai ter que completar quadrado e usar substituições do tipo tangente secante para cair na integral de uma secante ao cubo ou coisa do tipo, se der sorte. Tá bom? Então, com isso, olha, eu acho que já dá para fazer as seções 1, 2 e 3 da lista, tá? Vamos trabalhando nesses exercícios e na aula que vem a gente discute um pouquinho de coisa que falta, que é funções dadas por integral,
Quero mostrar mais uma técnica de integração que é um bônus. Funções dadas por integral, uma nova versão do teorema fundamental do cálculo, e aí a gente trabalha com aplicações dessas coisas. Tá bom? Obrigado. Bom fim de semana para vocês.